Alô, o meu nome é Cristiana Lima e estamos aqui para mais um vídeo neste nosso canal e hoje vamos falar sobre motivação e como e o que é que nós podemos fazer para nos mantermos motivados. Portanto, bora lá. Começando aqui por esta questão deste conceito de motivação e o que é que muito rapidamente se associa a ele. Ao falarmos em motivação, muito rapidamente nós associamos já à chamada hormona da felicidade, que é neste caso a dopamina, e aquilo que se sabe é que a motivação surge da libertação da dopamina, do neurotransmissor, que é então conhecido também como a hormona da felicidade, assim como também a serotonina. Existem assim algumas atividades que nós fazemos e acabamos por repetir e repetir, tudo pela sensação que elas nos trazem, tudo pela sensação positiva que nós retiramos dessas experiências, dessas atividades, que lá está, surge da tal libertação de dopamina. E aqui nós podemos estar a falar de coisas tão simples e coisas tão complexas. Podemos estar a falar de o simples facto de nós bebermos água quando temos sede. Isto proporciona-nos felicidade, proporciona-nos bem-estar, assim como outras atividades mais complexas, como por exemplo jogar um jogo e ser um jogo mais complexo, mas que isso nos proporciona esta tal motivação em continuar. Usando aqui este último exemplo, este caso dos jogos, o que acontece é que ao haver esta interação, e aqui podemos falar de tantas outras atividades, neste caso vamos falar mais em concreto de, por exemplo, videojogos. Aquilo que acontece é que a sensação proporcionada é prazerosa, ou seja, este comportamento proporciona-nos bem-estar, dá-nos esta tal consequência de gosto pela atividade e isto traz como consequência a nossa vontade em repetir este comportamento. No caso que nós estamos a falar, por vezes o que acontece é que este comportamento começa a repetir-se e a repetir-se e a repetir-se de forma muito intensa e pode inclusive chegar a um certo ponto em que a pessoa acredita que a sensação proporcionada pelaquela atividade só será atingida através disso, ou seja, é retirada qualquer possibilidade de conseguirem esta sensação através de outras atividades e a pessoa acredita que só terá prazer ao jogar aquele jogo e portanto aquela será a única fonte que proporcionará esta sensação. E aqui entramos numa grande preocupação que é a consequência desta noção por parte da pessoa. E aquilo que pode acontecer são duas situações, que é isto tornar-se uma adição, ou seja, a tal sensação que é proporcionada pela atividade acaba por ser percepcionada como tendo como única fonte aquela atividade e ponto, e isto pode fazer com que acabe por existir um desinteresse por outras atividades e aqui podemos ir até a situações mais complicadas, como por exemplo perder o interesse por ir à escola, perder o interesse por ter relações sociais, qualquer tipo de atividade social que não esteja então envolvida nessa questão, por exemplo, desse videojogo. Podemos também falar da perda de interesse pelo exercício físico e no fim de tudo aquilo que pode inclusive acontecer é que chega a um certo momento em que esta atividade foi de tal forma explorada, foi de tal forma repetida, que já não existe a libertação de dopamina que existia inicialmente. E aqui aquilo que pode acontecer, e estamos já a falar de uma situação bem mais séria, é que se aquela atividade já nem proporciona aquilo que a pessoa procurava, então nós podemos encontrar aqui uma associação depois a uma sintomatologia depressiva e, quiçá, realmente uma perturbação da depressão. Portanto, qual é que é o cenário ideal aqui? O cenário ideal é nós procurarmos compreender de que forma é que nós podemos fazer atividades e de que forma é que podemos fazer esta regulação para que consigamos manter esta libertação de dopamina, que seja algo sustentado e que seja algo saudável. Aquilo que já foi verificado com vários estudos, e muito provavelmente vocês inclusive já ouviram falar sobre isto, é que a exposição ao frio, por exemplo, a exposição a banhos gelados, tem inúmeras consequências positivas. Esta atividade, por exemplo, de tomar um banho gelado, consegue realmente, e isto está comprovado, aumentar os níveis de dopamina. E para além da dopamina, foi também verificado um aumento muito significativo dos níveis de adrenalina e de noradrenalina. No caso mais concreto da dopamina,
verificaram que inicialmente os níveis começaram a aumentar de uma forma mais lenta, mais progressiva, algo que por vezes não acontece noutras atividades em que há um aumento muito rápido, e este aumento de forma mais lenta acabou por conseguir alcançar níveis quase 3 vezes superiores àqueles que são os níveis base. E para conseguirem entender o quão relevante isto é, estes valores são comparados com os valores que são alcançados após o consumo de cocaína. Por exemplo, no caso deste consumo, os níveis de dopamina crescem de forma muito rápida, mas também descem de forma muito rápida. E aquilo que nós verificamos no banho gelado é que nós conseguimos estes níveis, que conseguimos, por exemplo, com o consumo de cocaína, conseguimos alcançar estes níveis de dopamina com o banho gelado, entre 2,5 a 3 horas será o tempo que o nosso corpo levará a voltar aos níveis base de dopamina. E, portanto, isto é extremamente significativo e isto significa que realmente é possível alcançar níveis tão elevados como, por exemplo, o consumo de drogas com algo perfeitamente saudável. E sobre esta questão dos banhos gelados, muitas pessoas relatam que após estes banhos gelados se sentem mais calmas, mais focadas, e é incrível nós vermos o poder que esta atividade tem, porque efetivamente aquilo que acontece é que de alguma forma nós estamos a conseguir moldar o ambiente, estamos a conseguir moldar o corpo, a mente, permitindo que nós nos consigamos sentir muito melhor durante um considerável período de tempo após realizarmos este banho gelado, pela tal questão que falámos há pouco do tempo que demora a chegarmos aos níveis base de dopamina. E o que é facto é que existem muitas atividades que nos proporcionam este prazer, esta sensação, e importa perceber como é que tal funciona e também compreender os momentos que os níveis de dopamina podem chegar ao seu pico. Ou seja, perceber também de que forma é que nós conseguimos encontrar atividades no nosso dia-a-dia que nos podem proporcionar este aumento dos níveis de dopamina de uma forma mais saudável. E o facto de nós conseguirmos compreender estes momentos faz com que nós depois consigamos aplicar estratégias na nossa vida que nos permitam manter esses níveis de dopamina. Por exemplo, durante muito tempo, a dopamina era vista como uma espécie de recompensa. No entanto, e graças a muitos estudos que têm vindo a ser realizados nesta área, foi possível perceber que existe uma relação entre a dopamina e a motivação, e não propriamente esta tal questão da recompensa. Voltando aqui ao caso dos banhos gelados, assim como outros exemplos, aquilo que percebemos é que a dor acabou por proporcionar o prazer, porque realmente tomar um banho gelado é doloroso, não é uma sensação ótima logo ao início. Mas a verdade é que a consequência desta exposição a esta dor foi bastante positiva. E aquilo que nos é dito é que, por vezes, nós temos que encontrar este equilíbrio entre, vamos dizer, entre aspas, sofrimento e prazer, e acredito que alguns de vós já tenham passado pela experiência de, por exemplo, estarem imenso tempo a ver Reels, a ver TikToks, TED Talks e a fazerem-no de forma repetitiva e estarem sempre a fazer a mesma coisa durante, imaginem, uma semana, ou até mesmo às vezes durante só algumas horas, e chegarem a um certo ponto que pensam: porque é que eu estou a fazer isto? Isto não é divertido, isto não é bom para mim, e é aqui que nós conseguimos perceber então onde está este equilíbrio entre o prazer e o sofrimento. E aquilo que nós temos que fazer é parar de fazer essa atividade que não nos está a proporcionar prazer e, quem sabe, retornar a essa atividade, imaginem, uma semana mais tarde, por exemplo. Eu dou-vos o meu exemplo. Eu cheguei a estar algumas semanas super viciada em vídeos sobre criminalidade e análise de comportamento, que chegou a um certo momento que eu já não tinha propriamente interesse em ver mais esses vídeos. E lá está, aquilo que acabou por acontecer é que eu estava a consumir de tal forma esse conteúdo que acabei por não conseguir fazer a tal libertação da dopamina que o meu corpo inicialmente estava a conseguir, pela tal questão de estar a repetir uma atividade e por não ter conseguido fazer esta gestão deste balanço, de saber quando é que eu tinha que parar. E aquilo que aprendi é que, por exemplo, aquilo que eu posso fazer é, durante uma semana, eu planeio que vou ver esse tipo de vídeos, se calhar uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, e não vou consumir até à exaustão. Portanto,
vou planear que vou ver durante aquele espaço de tempo e não mais do que isso. E aqui sim, aquilo que nós vamos estar a fazer é conseguir controlar esta tal libertação de dopamina e quando voltarmos a essa atividade, vamos conseguir retomar esses níveis que inicialmente tínhamos, muito provavelmente. E a outra questão que também, por fim, nos pode ajudar é perceber a forma como procuramos recompensas. É percebermos que a própria procura em si já é uma recompensa. E nestes momentos o ideal é que a celebração, a conquista seja menor que a procura pela tal recompensa. E isto é difícil, sem dúvida. Podem aqui, inclusive, usar a gratidão e o pensamento reflexivo, algo que falámos, por exemplo, no vídeo anterior em que falámos do journaling. E é importante percebermos que haverá sempre momentos baixos, momentos de sofrimento, mas que isso não significa que nós não consigamos retirar consequências positivas disso mesmo. E eram estas as ideias que eu queria aqui trazer-vos. Como eu vos digo sempre, espero acima de tudo que este vídeo seja útil para vocês, nem que seja para criarem mais curiosidade sobre estes assuntos. Já sabem, deixem nos comentários aqui em baixo qualquer questão, qualquer sugestão que vocês queiram dar para que eu traga mais conteúdo aqui para este canal. Eu desejo-vos a continuação de um bom dia e muito obrigada por terem estado aí desse lado mais uma vez. Tchau!